Existe uma batalha que ninguém vê, mas que todos enfrentam. E a pergunta não é se você está nela, mas como você está lutando. O Salmo 27 nos conduz para dentro da alma de um homem que conhece o medo, mas escolhe viver pela fé. O Salmo 27 não é apenas um cântico, é uma declaração de guerra espiritual. Uma guerra onde a confiança em Deus se torna a arma principal. Davi começa com palavras que não são apenas poesia, são posicionamento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Diz o salmista. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Será que declaramos isso apenas com os lábios ou vivemos isso no secreto? Quando Davi chama Deus de luz, ele está afirmando que mesmo em meio à escuridão existe direção. Quando ele diz salvação, ele reconhece que não é capaz de se livrar sozinho. E quando afirma fortaleza, ele está dizendo: eu não confio em mim, eu confio em Deus. Perceba a progressão: luz, salvação e fortaleza. E então a pergunta confronta cada um de nós de forma direta. Em quem temos confiado quando tudo começa a desmoronar? O texto avança e Davi descreve inimigos, adversários e guerras. Isso nos mostra algo essencial. A fé não é ausência de conflito. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais próximos de Deus, mais conscientes nos tornamos das batalhas ao nosso redor. Mas algo intrigante aqui. Mesmo cercado, Davi não pede primeiro livramento, ele pede presença. Uma coisa peço ao Senhor. Pare por um instante e pense nisso. Em meio ao caos, Davi não pede mudança de cenário, ele pede permanência na presença de Deus. E isso revela uma verdade profunda. Quem aprende a valorizar a presença de Deus acima das circunstâncias, encontra estabilidade mesmo quando tudo ao redor está instável. Então surge uma pergunta que talvez mude tudo. O que você tem pedido a Deus revela mais desejo pela bênção ou pelo próprio Deus? Davi continua dizendo que deseja contemplar a beleza do Senhor. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso não é religiosidade vazia, é sede por Deus. E aqui está uma frase que precisa atravessar o seu coração. Quem aprende a contemplar Deus em tempos de paz, não se desespera nos dias de guerra. O salmo então muda de tom. A confiança dá lugar a um clamor mais íntimo. Ouve, Senhor, a minha voz. Isso nos mostra que a fé não anula a dor. Davi ainda sente, ainda clama, ainda busca. Ele chega a dizer: não esconda de mim a tua face. Já sentiu isso? Como se Deus estivesse em silêncio? Como se você estivesse orando, mas o céu não respondesse? E então vem uma das declarações mais fortes. Ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso não é apenas sobre abandono, é sobre segurança. Segurança absoluta em Deus. Mesmo que tudo falhe, Deus permanece. Mas será que vivemos com essa convicção? Ou ainda dependemos demais da aprovação e presença das pessoas? Davi pede direção, pede para não ser entregue à vontade dos inimigos. E aqui percebemos algo importante. Confiança em Deus não elimina a necessidade de pedir ajuda. Pelo contrário, nos leva a depender ainda mais. E então chegamos ao clímax do Salmo. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa frase é uma âncora, não é uma esperança vaga, é uma convicção firme. E aqui está o ponto. Fé bíblica não é otimismo, é certeza fundamentada no caráter de Deus. Mas como viver isso na prática? Como sustentar essa confiança quando tudo parece incerto? A resposta vem no último versículo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique
o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar, mas não de forma passiva. Esperar com ânimo, esperar com o coração fortalecido, esperar confiando que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Porque esperar em Deus não é perder tempo, é ser preparado no tempo certo. As implicações espirituais são profundas. O Salmo 27 nos ensina que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Ele nos chama a viver uma fé que não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável do Senhor. Na prática, isso significa desenvolver uma vida de intimidade com Deus, buscar sua presença diariamente, mesmo quando não sentimos vontade. Significa também aprender a declarar verdades espirituais em meio às emoções, instáveis às vezes. E mais do que isso, significa escolher confiar, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. E então, na conclusão, somos levados a olhar para Cristo, porque Davi desejava habitar na casa do Senhor. Mas, no Evangelho de João, vemos que o próprio Cristo se torna o caminho para esta habitação. Ele é a verdadeira luz que dissipa toda a escuridão. Ele é a salvação definitiva. Ele é a fortaleza inabalável. Na cruz, Jesus enfrentou a maior escuridão, o maior abandono, para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos. Aquilo que Davi expressa como desejo, em Cristo se torna realidade. E então uma pergunta ecoa, inevitável e pessoal. Você tem vivido como alguém que realmente crê que Deus é a sua luz, ou ainda está tentando encontrar segurança em outras fontes? Porque no fim, só existem dois caminhos: viver dominado pelo medo ou sustentado pela presença. Escolha esperar, escolha confiar, escolha permanecer. Pense nisso. Que Deus te abençoe.